Antes de prosseguirmos com o assunto específico de escuta ativa, faz sentido que a gente faça alguns comentários sobre o conceito de conflito, para, de uma certa forma, equalizar o nosso conhecimento naquilo que é fundamental para situarmos a questão da comunicação não verbal dentro do conflito, dentro do processo de mediação de conflitos. Então, de saída, a gente sabe que o conflito ele é inerente às relações humanas, é inerente à vida. Não conflitos de soltar uma bomba atômica, mas o conflito de tudo o que acontece no dia a dia. E existe, a gente poderia dizer, diferentes categorias de conflitos. Tem conflitos mais complicados, conflitos menos complicados. Então, a gente poderia dizer, de uma maneira somente esquemática, que existem conflitos simples, que são conflitos que são solucionados através do entendimento entre as partes que estão em conflito, o pai com o filho, a mulher com o marido, um conflito simples assim, vamos às 10 horas, não, vamos sair mais cedo. Então, gerou-se um conflito, um quer sair às 10, outro quer sair às 9. Como é que se resolve isso? Não, vai fazer o seguinte, é melhor a gente sair mais cedo, porque pode ser que estoure um pneu do carro, etc. Então, as partes conversam e entre si chegam a uma conclusão e sai às 9h15 e está tudo resolvido. E aí, isso acontece no dia a dia, a cada instante, a gente está sempre em situações de conflito com outras pessoas mais próximas, mais afastadas, mas isso é natural e naturalmente também as soluções para esses conflitos elas ocorrem, naturalmente. Então, na sequência, algumas vezes o conflito se complica. Conflito entre sócios, conflito entre marido e mulher, conflitos entre pessoas que têm um determinado relacionamento. E primeiro, vamos dizer assim, num nível um pouquinho mais complicado, a gente precisaria de tentar uma conciliação entre pontos de vista diferentes. Aparece então a figura do conciliador como uma solução para uma situação dessa. Então aí você já não conseguiu resolver simplesmente um conversando com o outro, então chama um terceiro, que nesse caso a gente chama de conciliador, que é treinado algumas vezes, mesmo da estrutura jurídica, né, e de direito. Existe a conciliação como uma fase de um processo judicial, e esse conciliador é uma pessoa que vai tentar conciliar os interesses, vai conversar com um, vai conversar com o outro, e assim vai conseguir esse ajuste. Quando não há solução a nível da conciliação, então, vamos dizer, a coisa complicou um pouco mais, aparece então aquilo que é, vamos dizer assim, de certa forma, o foco do que a gente está falando, que é o processo de mediação. Então, o processo de mediação chama um personagem que a gente caracteriza como um mediador, que seria aquela pessoa que iria tentar mediar a situação. A mediação, então, toma um formato um pouco mais estruturado, tá certo? O conciliador já tem, vamos chamar assim, um treinamento muito mais especializado do que o conciliador. O mediador, então, ele precisa de conhecer determinados aspectos técnicos da mediação, mas ele vai fazer essa mediação sempre através de um processo de escutar o que está sendo dito, de falar para que as pessoas escutem eventualmente o que ele tem a dizer na tentativa de mediar aquele conflito. E aí nos deparamos com a questão do processo de mediação. Processo de mediação esse que envolve, naturalmente, o ouvir e o falar.
Prosseguindo então com o que estava sendo dito, passado complicando num nível maior o processo, o conflito que esteja estabelecido, nós temos um patamar que a gente chama de arbitragem, que alguns autores chamam de arbitragem, e aparece agora a figura de um árbitro, que é diferente do mediador, que é diferente do conciliador. O árbitro é uma pessoa que tem duas características que eu diria que são fundamentais. Primeiro, o árbitro é uma pessoa que, por definição, conhece profundamente aquele assunto que ele vai arbitrar, aquele conflito que ele foi chamado a interferir, no sentido de eliminar esse conflito. Então, normalmente, esse processo de arbitragem, vamos dizer assim, é mais fácil até da gente entender num conflito de ordem comercial. Alguém vendeu alguma coisa para alguém, e esse alguém recebeu, pagou e não gostou do que recebeu, criou-se um conflito nessa área porque alguém está dizendo que aquilo que ele comprou não está dentro das especificações que ele deu, ou que tem qualquer outro tipo de problema que não está atendendo a expectativa que ele tinha para aquilo. Então, nessas condições, antes de chegar na última alternativa, que é a judicialização do conflito, ou seja, processar uma parte, processar a outra, quer dizer, ir para o Poder Judiciário, aí aparecendo advogados e promotores e os demais atores desse processo judicial, né, que a gente sabe que é um problema no Brasil, que a justiça é demorada, né, isso tudo que a gente conhece, mas para não deixar chegar aí, muitas vezes a solução de arbitragens faz muito mais sentido. E o que seria essa arbitragem? Seria uma condição em que as partes vão escolher um árbitro de comum acordo. Esse árbitro aceito pelas duas partes, considerando, como foi comentado, que esse árbitro é uma pessoa que entende daquilo que ele vai arbitrar, que ele vai tomar conhecimento, estudar, e depois chegar com a solução. E as partes que o elegeram, que o determinaram, que o constituíram como árbitro, assumem de saída o compromisso de aceitar a solução que o árbitro trouxer. Pode não ser a melhor solução do ponto de vista de uma parte, pode ser que não seja a melhor da outra parte, mas o árbitro vai dizer o que efetivamente existe. Ele não vai, eventualmente, ou pode até ir tentando mediar, conciliar como subprocesso do processo de arbitragem. Basicamente, ele vai chegar dizendo preto no branco, dentro do possível, o que é que ele acha que aconteceu com aquilo. Que efetivamente o produto foi entregue dentro das condições que tinha sido encomendado e que não tem sentido o que o outro está reclamando. Ou pode chegar dizendo, não, foi isso que ele encomendou e quando eu fui ver lá, o produto não tem essa característica, essa ou aquela, de maneira que aí eu acho que deve devolver o dinheiro, ou então dar um desconto, ou então entregar um produto que obedeça àquilo que foi combinado, que seria entregue. Então a gente vê que existem essas diferentes formas, né, de resolver conflitos, desde aquele mais simples, em que o entendimento entre as partes pode ocorrer sem precisar de ninguém a mais, de aparecer mais ninguém para solucionar, uma coisa que duas pessoas resolvem conversando. Numa situação mais difícil, a gente pode ter um processo de conciliação e aí precisando de um conciliador. Mais complicado um pouquinho, então teria um processo de mediação e aí aparecendo um mediador. Numa situação já bastante conflituosa, teria que eleger um árbitro e esse árbitro resolver o assunto. E numa situação aí que não teve condições
por diferentes motivos, de uma dessas alternativas ser aplicada, então ir para a justiça, como se diz no dia a dia, tá certo? Processar, uma parte processar a outra, e deixar por conta agora do Poder Judiciário, que vai determinar o que deve ser feito, quem vai pagar a quem, quanto vai pagar, que pena vai ter e assim vai. Então, dentro dessas alternativas, nós estamos aqui para tratar da comunicação, naqueles processos de mediação, da comunicação como instrumento a ser utilizado pelo mediador para a solução do conflito. Vamos falar principalmente da escuta como um aspecto importante para auxiliar o mediador durante esse processo de solução do conflito que lhe foi trazido.